bem, mais uma aula de flexibilidade, a 12ª, já estamos perto do final do curso. Hoje vamos iniciar quais os métodos de treinamento de flexibilidade. E para não ficar muito longo, eu vou me concentrar numa dessas estratégias, que é o estático. Então nós temos três principais estratégias. O estático, facilitação neuromuscular proprioceptiva, ou FNP. Na educação física a gente costuma chamar FNP. Na fisioterapia eles preferem chamar PNF, porque são as iniciais do inglês. Mas estamos falando da mesma coisa. E o balístico. Então são as três estratégias que nós temos. As duas mais utilizadas são essas aqui. E nós vamos começar pela estratégia, pelo método, pela técnica estática. Estático, a gente mantém a articulação de interesse na amplitude tolerada, ou seja, no limiar de dor, no limiar de desconforto, aquele ponto em que a pessoa que está sendo submetida ao alongamento, ela descreve que está no limite dela, até poderia forçar mais, mas não é recomendado. Passar desse limiar de dor aumenta a chance de lesão. A gente sabe que muita gente passa, força, mas claro, você vai chegando mais perto do seu limite de rompimento. E a gente tolera em torno de, a gente vai sustentar isso em torno de 10 a 30 segundos. Eu costumo ficar mais perto de 20 a 30 em pessoas não idosas. Em pessoas mais velhas, não necessariamente idosos. E essa aqui, inclusive, é uma recomendação de diretrizes. Em pessoas mais velhas, sustentar por um tempo um pouco maior, se fala na casa de 60 segundos. Quantas vezes fazer isso? Aproximadamente 3 a 4. Eu vou, sobre essa história da prescrição, eu vou deixar para mais adiante. Mas isso aqui é só para a gente descrever como que é a estratégia estática. Eu sustento uma articulação num dado ponto, limiar de dor ou limiar de desconforto, aproximadamente 20 segundos, 20 a 30, fazendo isso 3, 4 vezes no dia. Claro que também depende se a pessoa é atleta ou não atleta, e se ela é muito dependente de flexibilidade, aí a história é outra, mas para a maioria das pessoas é mais ou menos isso aqui. Pode ser passiva ou ativa. Passiva, eu já falei sobre isso na videoaula 2, sobre os conceitos de passivo e ativo. E o passivo é muito mais efetivo, que é quando eu uso uma força externa àquele conjunto miotendino articular. Quem não assistiu ainda, não está acompanhando, volta lá na videoaula 2, por favor, só para entender bem o que é o passivo e o ativo. Então, o método passivo permite maiores amplitudes do que o ativo, por algumas razões. Uma associada à neurofisiologia e outra à própria força externa que eu consigo colocar e forçar mais o tecido. Então aqui nós temos um exemplo de flexibilidade ou um alongamento ativo e passivo. Então ativo é quando não usa nenhuma força externa. Então veja que essa moça está usando basicamente a força muscular para fazer o gesto, para fazer a ação. E aqui, ao fazer uma força externa, quando eu digo força externa, não precisa ser uma força de uma outra pessoa ou de uma outra carga. Pode ser da mesma pessoa, usando outros músculos não associados à musculatura que está sendo forçada. Então ela está usando a força dos segmentos superiores para forçar mais ainda essa articulação e, obviamente, se consegue uma amplitude maior. Então aqui flexibilidade ou alongamento, né, o correto seria um alongamento passivo ou um alongamento ativo, se a gente estiver falando de treinamento. Se for uma medida, sim, aí pode falar flexibilidade. Eu peguei essa figura neste manual, manual de utilização do flexímetro da marca Sany. Eu vou falar do flexímetro mais à frente, que é uma estratégia bem interessante.
vocês encontram, esse manual aqui, ele tem algumas coisas conceituais interessantes para quem está começando a leitura de flexibilidade. Vale a pena, eu recomendo. Foi escrita por essa moça e é uma leitura para iniciar a conversa em flexibilidade bem legal. A estratégia estática passiva, ela é de fácil aprendizado, eficaz em promover ganho de flexibilidade. É uma excelente estratégia. E uma vantagem delas é, por exemplo, não precisar de auxílio externo de uma outra pessoa, que é uma necessidade no caso da estratégia do FNP ou PNF. Uma discussão que nós temos, que se tem na literatura, aí é um debate um pouco mais denso, é se a estratégia estática passiva, se ela seria pior, igual ou melhor que a FNP. Então, o que a gente encontra de modo geral, inclusive nas diretrizes sobre treinamento de flexibilidade, é que a técnica FNP ela é igual às outras ou melhor. Então, a FNP, que é a que eu vou falar mais adiante, ela é igual a outras ou melhor. A estática, ela passiva, ela quase sempre dá resultado nos artigos individuais, quase sempre dá resultados similares à técnica FNP. Mas não é comum ela dar resultados maiores. Às vezes a gente até encontra algum trabalho ou outro que ela dá resultados maiores. Agora, essa é a discussão que eu quero fazer nessa aula. Em parte, eu acredito que o fato dessa estratégia estática passiva não ser melhor que a FNP tem a ver com a forma como se tem conduzido essa estratégia. Se você conduzir essa estratégia estática passiva da forma como eu vou mostrar daqui a pouquinho, ela vai ser no mínimo igual à FNP. No mínimo igual. Pode até... Não creio que ela será pior que a FNP. Eu diria que ela vai ser no mínimo igual ou melhor. Então vamos lá. E para eu explicar para vocês qual é a forma ideal de fazer a flexibilidade, eu vou usar esse exemplo Isso aqui são resultados de um artigo, mas eu acho que antes de eu mostrar isso, deixa eu explicar para vocês qual que é a estratégia que eu acho melhor. Eu vou explicar primeiro, depois eu fundamento adiante. Então, veja, o que de modo geral, quando você vai fazer a flexibilidade passiva, o que habitualmente se faz? A pessoa vai até um limiar de dor ou de desconforto, ela sustenta ali por aproximadamente 20, 30 segundos e depois relaxa. Na sequência dá um descanso, volta, faz de novo, depois relaxa. Dá um descanso, volta, faz de novo. Essa é a estratégia mais habitual. A que eu sugiro é a seguinte: você sustenta no limiar de dor ou desconforto por aproximadamente 20 segundos e, na sequência, você não volta, você não relaxa e volta, você simplesmente força mais um pouco. Segura mais 20 segundos, por exemplo, depois força mais um pouco. Isso tem, a fundamentação disso é neurofisiológica. Eu vou mostrar para vocês, já mostrei em aulas anteriores, e vou mostrar mais ou menos o que acontece com o conjunto miotendíneo articular, para vocês entenderem por que isso faz sentido. E eu vou usar esses resultados aqui, que está no livro que eu gosto muito, sempre cito, e mais adiante eu vou citar outra vez. Então vamos lá. O que nós temos aqui? Nós temos aqui o comportamento do comprimento da unidade músculo-tendínea. Então, comprimento da unidade músculo-tendínea no eixo Y. E aqui embaixo a força passiva ou a resistência passiva, que são conceitos que eu também já falei em aulas anteriores. Isso foi feito por 3 vezes. Vou até ler aqui em cima para vocês. Aqui uma ilustração esquemática de 3 alongamentos estáticos sucessivos no
no máximo comprimento tolerável, então vai ter um comprimento que a pessoa tolera, então o máximo comprimento que ela vai tolerar, dessa unidade músculo-tendíneo. Cada alongamento foi feito por 2 minutos, então se chegou a essa amplitude e se sustentou por 2 minutos. Então agora eu já venho aqui para baixo que vai ficar mais fácil de explicar. Repare o seguinte, esse aqui foi o primeiro alongamento. No final do alongamento, quando você, imagine que eu estou forçando aqui o braço, quando eu chego lá no final, eu vou sustentar então por um tempo, mas quando eu chego aqui no final, eu tenho uma força passiva, uma força de resistência, tal. Quando eu sustento, o que vai acontecer com essa força passiva? Ela vai caindo. Veja, a única coisa que eu estou fazendo é isso aqui, eu estou segurando. Eu chego aqui, vou ficar um tempo, e simplesmente essa resistência passiva, isso que está limitando o movimento, a amplitude, ela vai diminuindo. E isso eu já expliquei na videoaula 4, usando um vídeo para mostrar as bases neurofisiológicas disso. Então, se você não estiver acompanhando, vá lá no vídeo 4, eu explico, mostrando nesse vídeo, o que acontece, por que isso acontece. Repare que no primeiro alongamento eu fui até uma certa amplitude. Então eu fui até uma certa amplitude, até uma certa angulação, sustentei ali e a força passiva foi caindo. No segundo alongamento, eu já consigo ir mais e sustento e vai caindo de novo a força passiva. No terceiro alongamento eu vou mais ainda. Então repare que você vai fazer 1, 2, 3, 4 vezes isso. E na terceira e quarta vez, por exemplo, você já vai conseguir uma amplitude maior. Mas não precisa necessariamente relaxar, voltar, esperar um tempo. Você pode chegar em sustentar aqui por 20 segundos e sem relaxar, simplesmente força mais um pouco. Sustenta mais 20 segundos, sem relaxar, força mais um pouco, né? E repare que eu vou conseguir chegar em amplitudes cada vez maiores, embora, obviamente, isso tem limite, e eu quero até mostrar isso aqui para vocês. Ó. Repare que no primeiro alongamento, a força passiva do início ao final do alongamento, ela cai mais do que no último. O que isso está querendo dizer para a gente? Que à medida que você vai fazendo alongamentos, essa resistência passiva já não cai tanto. Então, quando eu chego ali pelo terceiro, quarto, o ponto inicial e final já não muda tanto, sugerindo que eu já estou chegando mais na parte da estrutural, ou seja, estou chegando naquilo que é resistência induzida pela estrutura muscular e tendínea, e não só relacionada a questões neurofisiológicas. Mas isso também mostra para a gente que tem limites. Então no início cai mais, no final eu vou até fazer uma coisa aqui. Eu peguei essas 3 linhas, do jeito que está aqui, coloquei uma próxima da outra. Repare que a inclinação da vermelha é muito maior do que a linha amarela, porque a pessoa já está chegando aqui no limite do quanto essa estrutura é capaz de ceder. Então aqui eu já estou chegando mais perto desse limite. Bom, mas então o que eu estou querendo dizer é que do primeiro alongamento até o terceiro, a minha capacidade de alongar é maior, e é isso que você precisa fazer quando estiver trabalhando com alongamento estático. Eu vou até um certo ponto, e depois, no segundo alongamento, eu não fico só no mesmo ponto. E é por isso que eu gosto que não volte. Então, ou seja, você sustente, depois de 20 segundos, sem relaxar, você daqui já segue de novo. E depois já segue de novo. Porque quando você relaxa o braço e volta, há um risco de você, ao fazer o movimento, o trabalho de novo, o alongamento de novo, você ficar na mesma angulação. E com isso você não ter a mesma eficiência. Então, se você fizer alongamentos assim, a cada vez que você for fazer os 20 segundos, você força um pouco mais,
fazendo isso 3 a 4 vezes, você vai ter excelentes resultados. Muito provavelmente não será pior do que a outra técnica, a FNP, e talvez seja melhor. E ela tem uma vantagem em relação à FNP, ou a PNF, que é você não precisa de uma pessoa para te auxiliar, como eu vou mostrar mais adiante. Eu vou mostrar uma outra fundamentação para isso que eu estou dizendo, que está nesse artigo que é interessante. Então, esse artigo, eles fizeram o seguinte: fizeram 8 minutos de exercício de flexibilidade usando 2 técnicas. O que ele chamou de ângulo constante e torque constante, usando um dinamômetro isocinético em jovens e idosos. Veja, o dinamômetro isocinético, ele permite estabelecer uma força constante. Então, é um equipamento, para quem não conhece bem, tem que olhar lá minhas aulas de treinamento de força sobre se você procurar a aula de treinamento isocinético, você vai ter explicações disso, para quem não está acompanhando. Então, eu posso, no isocinético, forçar uma dada unidade músculo-tendínea, né, para ela se manter numa angulação. Então eu posso usar um equipamento, normalmente se faz com membros inferiores. Eu posso usar o isocinético para ficar num certo ângulo, chego aqui e simplesmente para aqui, então ele vai ficar naquela posição. Ou eu poderia usá-lo colocando uma força. Olha, você joga uma força no isocinético, que ele está chamando aqui de torque constante, e quando chegar ali no limite, o torque não vai diminuir, ele vai continuar. Qual é a diferença do primeiro, do ângulo constante para o torque constante? No ângulo constante, obviamente, o ângulo vai continuar o mesmo. No torque constante, quando eu uso lá o isocinético, eu coloco uma força aqui constante, e como a musculatura, a unidade músculo-tendínea, ela vai, por causa dessas fundamentações neurofisiológicas, vai tendo uma adaptação. Quando você mantém o torque, o tensionamento, a amplitude vai mudar, porque o torque ele continua o mesmo, mas como a musculatura, a unidade músculo-tendínea vai relaxando, entre aspas, vai se acomodando, eu vou indo um pouco mais. Então, quando eu coloco o torque constante, você vai um pouco mais. Então, foi mais ou menos isso que aqui eles estão medindo, colocando o torque, e aqui a medida da rigidez. A medida que você vai indo para amplitude maior, a rigidez vai aumentando. E eles colocaram aqui uma situação em que, se você colocar um torque constante, você chegará numa amplitude maior. Então aqui, por exemplo, seria o ângulo constante, poderia manter no ângulo, e com torque constante vai passar do mesmo ângulo. E aqui são alguns resultados. O que eles mostram? Quando você oferece essa força adicional, não fica só na mesma posição, mas oferece uma força adicional, que foi o torque constante, a amplitude de movimento foi maior. Então, comparando o antes e o depois, a amplitude de movimento foi maior. Aqui ele está mostrando o que aconteceu com a resistência passiva. O torque constante teve uma diminuição da resistência passiva, uma magnitude maior do que no ângulo constante. E essa figurinha mostra exatamente o comportamento antes e depois de fazer os alongamentos. E usando o torque constante, a gente percebe que a diminuição da rigidez foi maior aqui. Aqui ele está usando o que ele está chamando de um coeficiente, não vou entrar no mérito para a gente não alongar demais, mas basicamente quer dizer que a rigidez foi menor quando se usou o torque constante. Então, estou dizendo essas coisas só para fortalecer a ideia de que, se você fizer alongamento, chego neste ponto, aí volto para cá e fico na mesma posição, aí volto, faço mais uma na mesma posição, o seu ganho, isso aqui, claro, é medida aguda, mas muito provavelmente no longo prazo, até pela experiência que a gente tem, o comportamento deve dar resultados similares a isso aqui. Se você ficar sempre no mesmo ângulo,
você não vai ter o mesmo ganho. Então, a minha recomendação é, vai até o limiar de dor, sustenta ali por aproximadamente 20, 30 segundos. Na sequência, força um pouco mais. Você pode forçar porque a musculatura vai permitir, a unidade músculo-tendínea vai permitir porque ocorre uma acomodação característica. E aí você força um pouco mais. Na terceira vez, um pouco mais. Se quiser fazer uma quarta vez, um pouco mais. E já aí pode ir parando por aí que já tá de bom tamanho. Outra coisa interessante, aí só aproveitando, eles mostraram o comportamento em jovens e em pessoas mais velhas. Primeiro, nesse resultado aqui, o que eles mostram, que pessoas mais jovens tinham uma rigidez menor do que pessoas mais velhas. Entretanto, depois que se faz o alongamento, o que se percebe é que as pessoas mais velhas tiveram uma redução dessa rigidez numa magnitude maior do que pessoas mais jovens. Basicamente dizendo que pessoas mais velhas se beneficiam mais dos alongamentos do que pessoas mais jovens. Então, isso aqui mostra a importância de, não só a importância é muito clara que para pessoas mais velhas alongamento é fundamental, mas de que a resposta para pessoas mais velhas é muito boa. As pessoas mais velhas respondem numa magnitude bastante elevada. Exemplos de alongamento estático, aí dá para falar de 1000 exercícios. Quantos exercícios para posterior da coxa, quantos para peitoral, enfim. Para não ficar falando de um monte de exercícios, mais importante do que você memorizar 20 exercícios para peitorais, 20 exercícios para adutor, 20 exercícios para extensores do joelho, mais importante do que isso, é entender bem o que fazer para você construir o seu exercício. Ou seja, nesta aula aqui, que é a aula número 5, para quem não está acompanhando, eu dou lá algumas ferramentas de como você pode, a partir de um conhecimento cinesiológico, anatômico e cinesiológico, você criar todos os exercícios possíveis para aquilo que você quer treinar. Então, mais importante do que falar de 1000 exercícios de flexibilidade é você ir nessa aula aqui e entender os fundamentos. E vai ficar muito mais fácil, eu tenho certeza, isso é para quem não está acompanhando. Então, só para a gente resumir o alongamento estático, ele oferece muito bons resultados, de modo geral igual ao FNP, mas hora ou outra a gente vê que o FNP consegue um pouco mais de ganho, mas se fizer como eu estou sugerindo ali atrás, vocês terão muito ganho relativamente rápido. Aliás, o ganho de flexibilidade ocorre relativamente rápido e não precisa nada de exagerado para conseguir esse ganho. Aqui só para relembrar alguns livros que eu costumo usar, esse aqui que eu usei aquela figura lá atrás, essa é uma referência boa para flexibilidade e que nós temos no nosso livro, que é gratuito, está lá no site, é só entrar lá e baixar, um capítulo sobre flexibilidade, que também é um capítulo interessante para iniciar no mundo da flexibilidade. Então, na próxima aula, a gente vai falar dos métodos balístico e FNP ou PNF. Também tem, para quem não acompanha, tem um blog, pode acessar aqui ou aqui. Quem quiser me acompanhar agora no Instagram, também fiz um Instagram. Lá eu posto, às vezes, coisas diferentes do site daqui. E as últimas postagens do nosso blog foram essas aqui. E já temos lá, no momento que eu estou gravando, hoje, 29 de janeiro de 2021, neste momento nós temos 11 ou 12 postagens. Então, até a próxima aula.